Natal fora da lei. Inglaterra, década de 1640. Em meio a uma sangrenta guerra civil, o rei Charles I digladiava com os cristãos puritanos, que eram os filhotes mais radicais da reforma protestante de Martinho Lutero, que dividia o cristianismo de Constantino em várias facções no século XVI. Os puritanos protestantes queriam quebrar todos os laços que outras denominações protestantes, como por exemplo a anglicana dos nobres ingleses, ainda mantinham com o catolicismo. A ideia de comemorar o Natal, veja só, era um desses laços. Então precisava ser extirpada. Primeiro, eles tentaram mudar o nome da data, de Christmas, que significa Christmas, ou seja, a missa de Cristo, para Christide, ou Templo de Cristo, já que a missa é um termo católico. Não satisfeitos, decidiram então extinguir o Natal em uma canetada, ou seja, em uma lei. Em 1645, o parlamento de maioria puritana, ou seja, protestantes puritanos, proibiu as comemorações pelo nascimento de Cristo. As justificativas eram que, além de não estar mencionada na Bíblia, a festa ainda dava início a 12 dias de gula, de preguiça e mais um punhado de outros pecados. A população não quis nem saber e continuou a cair na gandaia às escondidas. Em 1649, Charles I foi executado e o líder do exército puritano dos protestantes, Oliver Cromwell, assumiu o poder. As intrigas sobre a comemoração se acirraram e chegaram à pancadaria e repressões violentas. A situação, no entanto, durou pouco. Em 1658, Cromwell morreu e a restauração da monarquia trouxe a festa de volta. Mas o Natal não estava completamente a salvo. Alguns puritanos protestantes do outro lado do oceano logo proibiram a comemoração em suas bandas. Foi na então colônia inglesa de Boston, onde festejar o 25 de dezembro virou uma prática ilegal entre 1659 e 1681. O lugar que se tornaria os Estados Unidos, afinal, tinha sido colonizado por puritanos protestantes, ainda mais linha dura que os seguidores de Cromwell, tanto que o Natal só virou feriado nacional por lá em 1870, quando uma nova realidade já falava mais alto que apenas intrigas religiosas. A seguir, surge o Tio Patinhas. O que teria a ver o Tio Patinhas com o Natal? A seguir. Verdade oculta. Aqui você toma conhecimento do que eles escondem. Você está acompanhando comigo a história verdadeira do Natal, uma leitura da revista super interessante, uma matéria especial publicada sobre o Natal. Esse segmento agora que você assistiu, ele é totalmente verdadeiro, 100% correto. Foi exatamente isso que ocorreu. E eu só quero fazer aqui um adendo para um detalhe que eu creio que seja importante. O nome do Natal, Christmas, a missa de Cristo, ela é a chave do Natal, ainda hoje no Vaticano, quando o Papa celebra a missa do Cristo, que nós conhecemos como a missa do galo. E o que tem a ver o galo com Cristo? O que tem a ver o galo com a missa? O que tem a ver o galo com o nascimento do nosso Salvador? Agora virou um abismo, porque na verdade nada disso, nada do que está nesse DVD, nada do que está sendo tratado aqui tem a ver com aquele que morreu por nós, cujo verdadeiro nome é Yahushua, o Filho do Altíssimo. Nada dessas coisas tem a ver com ele, mas todas elas têm raízes muito profundas com o paganismo, e todas elas estão
totalmente interligadas uma à outra. O nome Cristo significa crista, e a crista são os 7 dogmas, os 7 mistérios que sempre estiveram ocultos e que sempre envolveram as religiões das quais Roma se tornou, ou as religiões que Roma sugou para dentro de si. Assim, você conhece um local chamado Portugalo, o Porto de Cristo. Isso é a etimologia. Hoje ficaria mais fácil falar de Portugal. O país Portugal, de onde os brasileiros, o Brasil foi descoberto, através desses povos, dos portugueses. Portugal, na verdade, chama-se Porto de Cristo, ou Porto do Galo, porque o Cristo e o galo são praticamente as mesmas coisas. É uma associação que se faz da crista, que há em cima da cabeça do galo, com os raios do Deus Sol, Nimrod. Assim, Christmas, a palavra Natal em inglês, na verdade significa a missa do galo, ou a missa de Cristo. E o Cristo que você serve significa os raios do sol. Assim, a Estátua da Liberdade tem 7 raios em sua cabeça, significando também os 7 dogmas, os 7 mistérios da religião católica e de todas as suas antecessoras, ou seja, de todo o paganismo mundial que antecedeu a virada de mesa de Constantino, quando ele criou o cristianismo. Essa história é muito nojenta. Eu espero que você tenha estômago para continuar assistindo até o final. E aqui cabe uma pergunta: Papai Noel ou Nicolau era ginecologista? O Tio Patinhas. Londres, 1846, auge da Revolução Industrial. O rico Ebenezer Scrooge passa seus natais sozinhos e quer que os pobres se explodam para acabar com o crescimento da população, dizia ele. Mas aí recebe a visita de 3 espíritos que representam, adivinha? Você adivinhou, o Natal. Eles lhe ensinam que essa é a data para esquecer diferenças sociais. É uma data para abrir o coração. É uma data para compartilhar riquezas. Pero siempre fuiste bueno para los negocios, Jacob. Negocios. La humanidad era mi obligación. El bienestar social era mi obligación. Caridad, protección a indigentes y benevolencia, todo eso era mi obligación. E o pão duro, milagrosamente, se transforma em um homem generoso. No puedo creerlo. Él siempre es amable, ¿no es verdad? Siempre nos complace, es muy amable. Nos paga. Y nos paga. Nada es demasiado para él. Vamos. Eis o enredo de Um Conto de Natal, do britânico Charles Dickens. O escritor vivia em uma Londres caótica, suja e superpopulada. O número de habitantes tinha saltado de 1 milhão para 2,5 milhões na primeira metade do século XIX. Dickens, então, carregou nas tintas para evocar o Natal como um momento de redenção contra todo esse estresse. Um intervalo de fraternidade em meio à competição do capitalismo industrial. Depois, inúmeros escritores seguiram a mesma linha. O nome original do Tio Patinhas, por exemplo, é Uncle Scrooge.